Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise profunda. É uma alegria imensa receber cada pessoa que acompanha esse nosso projeto. Hoje a nossa imersão vai direto para o alicerce de um tema que é, ao mesmo tempo, muito fascinante e cercado por um silêncio quase que ensurdecedor. Um silêncio bem pesado. Exato. O foco exclusivo da nossa jornada de hoje é o capítulo 1 da obra Sexualidade Plena. E só o título desse capítulo já é uma quebra de paradigma gigantesca. O título é A Sexualidade que Nasce das Emoções. Eu queria começar estendendo uma recepção verdadeiramente calorosa, muito empática, a quem nos ouve agora. Porque existe uma dor invisível, sabe? Um peso silencioso que milhares de homens carregam todos os dias. E o nosso objetivo principal nessa conversa de hoje é criar um ambiente de acolhimento imediato, um espaço seguro mesmo, onde as armaduras possam ser deixadas um pouco de lado. Com certeza. E para fazer isso, a gente precisa começar derrubando uma mentira que é muito cruel. Uma crença absoluta que vem sendo repetida há gerações e que simplesmente destrói a autoestima masculina. Que é a ideia de que os problemas de intimidade começam no corpo físico. E é justamente aí que a grande virada de chave acontece. Porque a tese central desse primeiro capítulo que a gente vai explorar agora prova cientificamente exatamente o oposto. O absoluto oposto. O corpo humano sempre percebe aquilo que a mente tenta, a todo custo, ignorar. O problema, na esmagadora maioria das vezes, não começa no nível físico, não é mecânico. Ele começa na mente, começa no excesso de pressão, na exaustão que não é declarada. Perfeito. Fica até uma dica de estudo para a nossa audiência. Para quem quiser acompanhar todos os detalhes, os gráficos, as ferramentas que a gente vai mencionar aqui, o livro completo que baseia essa nossa análise está disponível em www.meuslivros.net. Ter o material original em mãos, assim, potencializa absurdamente essa jornada de autoconhecimento. Sem dúvida. E entender o lugar estratégico que esse capítulo ocupa na obra inteira é fundamental, porque ele é o verdadeiro alicerce de tudo que vem depois. É a base. É a base. E refletindo sobre a importância desse tema, a gente percebe o quanto essa compreensão é libertadora. Para muitos homens que estão ouvindo a gente agora, descobrir que aquilo que eles enfrentam não é uma falha mecânica, sabe? Não é uma doença ou uma falta de masculinidade, tira um peso esmagador das costas. É como se de repente fosse possível finalmente respirar. Nossa, eu concordo plenamente. É inútil buscar técnicas físicas mirabolantes, tratamentos de superfície se a base emocional estiver em ruínas. Exato. Seria tipo tentar consertar o telhado de uma casa enquanto as paredes estão literalmente desmoronando. Mas, trazendo isso para uma perspectiva bem analítica, bem estrutural, o que acontece biologicamente falando e também psicologicamente quando um menino é ensinado desde a primeira infância a nunca, em hipótese alguma, demonstrar fraqueza. Essa é a raiz de absolutamente tudo. Emocionalmente falando, esse homem se transforma numa verdadeira panela de pressão. Porque a nossa sociedade ensina desde muito cedo que o choro é proibido, que o cansaço é inadmissível e que a vulnerabilidade é um perigo letal. O menino aprende a engolir o medo. E o adulto engole o estresse. Exatamente. O adulto aprende a engolir o estresse. O resultado óbvio disso. A pressão interna vai se acumulando dia após dia, ano após ano. E a sexualidade acaba sendo quase sempre a primeira válvula a falhar quando esse sistema entra em sobrecarga. É por isso que essa nossa conversa cruza o tempo todo a ciência nua e crua da fisiologia com a realidade dos relacionamentos. Então vamos olhar para esse cenário atual. Porque o texto detalha as consequências estruturais dessa dinâmica na vida moderna. E é brutal. Pensemos na rotina média de quem está nos ouvindo. Pressões financeiras constantes. O famoso medo de não conseguir pagar os boletos. Isso. O medo dos boletos. O excesso ininterrupto de telas, de informações, de redes sociais. E aquelas expectativas totalmente reais sobre o papel de ser um provedor infalível. Eu fico pensando na mecânica da coisa, sabe? O cérebro percebe essa montanha de estresse. E o que ele faz?
Como é que o corpo simplesmente desliga a chave do desejo no meio desse caos todo? É uma questão de sobrevivência biológica pura e simples. O nosso cérebro primitivo, ele não sabe a diferença entre um predador correndo atrás da gente numa selva e um e-mail passivo-agressivo do chefe cobrando uma meta inatingível. Nossa, é verdade. Para o cérebro, a resposta de estresse é a mesma. Quando ele percebe esse estresse crônico, esse estado de alerta permanente, ele interpreta que o organismo está sob grave ameaça de morte. Então ele entra em modo de segurança. Fazendo uma analogia aqui para quem nos acompanha, seria como o modo de economia de bateria do smartphone, certo? Perfeito. Quando a bateria chega naqueles 2% críticos do celular, escurece a tela, desliga a atualização de aplicativos em segundo plano e corta tudo que não é essencial para focar só em manter o sistema básico rodando. Essa analogia é perfeita. É exatamente isso que o corpo humano faz. Ele vai desligando todas as funções que não são consideradas estritamente essenciais para a sobrevivência imediata. Uhum. E a sexualidade, do ponto de vista da sobrevivência biológica imediata, ela é um luxo. É uma função de prazer, de conexão, de reprodução a longo prazo. Ninguém precisa de desejo sexual enquanto está fugindo de um perigo letal. Faz todo sentido. Por isso, frente a essa exaustão crônica, o corpo não está com defeito. Ele está, na verdade, funcionando perfeitamente bem. Ele está decidindo travar uma função secundária para poupar energia e salvar sua vida. E o grande drama de tudo isso é que a maioria dos homens chega à vida adulta sem entender esse mecanismo, sem saber nomear a própria tristeza ou esse esgotamento todo. O livro traz um exemplo real que ilustra isso de uma forma muito palpável, que é o caso do Eduardo. A história do Eduardo é clássica. Sim. Pelo que a gente vê no texto, o Eduardo tem 39 anos, é casado, um profissional extremamente dedicado, que ama profundamente a esposa, mas a rotina dele é aquele moedor de carne diário. Ele acorda exausto, toma 3 xícaras de café só para dar conta de enfrentar o trânsito, passa o dia lidando com conflitos no trabalho e chega em casa completamente esgotado. E é aí, exatamente nesse ponto, que a armadilha se fecha para o Eduardo. Porque ele não reconhece esse esgotamento. Ele não percebe. Ele acha que tem que estar sempre pronto, sempre no controle absoluto de tudo. Até que um dia ele vai para a intimidade com a esposa e falha. E de repente ele passa a ser assombrado por um gatilho mental extremamente perigoso. A famosa pergunta. Sim. E se eu falhar hoje de novo? Essa pequena interrogação, que parece inofensiva, é o começo de uma queda livre emocional. No primeiro episódio, ele até justificou para si mesmo que era só cansaço. Acontece com todo mundo, né? Exato, ele pensou isso. Mas no segundo, a justificativa já deu lugar à vergonha. E no terceiro, essa vergonha se transformou em puro pânico. Analisando a fisiologia desse pânico do Eduardo, os dados que o texto aponta são muito claros sobre como esse medo vira uma verdadeira profecia autorrealizável. Quando a mente dele, já totalmente tomada pelo perfeccionismo e por aquele terror de decepcionar a parceira, envia esse sinal de alerta, o corpo reage instantaneamente. É imediato. Imediato. O coração do Eduardo acelera. Mas presta atenção, não é por excitação. É para bombear sangue para os músculos maiores das pernas e dos braços, preparando o corpo para lutar ou fugir. Exatamente, a biologia de defesa entrando em ação. E aí a respiração fica curta, superficial, os músculos travam numa tensão defensiva absurda. É fascinante e ao mesmo tempo triste ver isso. Porque o corpo do Eduardo foi apenas um soldado muito leal e obediente. Ele só executou o comando de alerta máximo que foi enviado pelo cérebro. Não havia absolutamente nada de errado com a urologia dele. Nada físico. Nada vascular. A falha começou puramente na mente, no medo aterrorizante de não dar conta da situação. É assustador observar como a mente tem esse poder de criar cenários catastróficos imaginários que o corpo acaba vivenciando de forma visceral, como se fossem ameaças concretas ali dentro do quarto. O corpo sempre grita aquelas dores que a boca, muitas vezes por pura vergonha ou por orgulho,
tenta calar. Nossa, sim. Isso nos leva a um conceito central da obra, que o autor chama de o maestro da sexualidade, que é o sistema nervoso autônomo. Estruturando isso de forma bem didática para nossa audiência, a análise aponta que toda resposta sexual depende fundamentalmente do estado desse sistema. Uhum. É operado basicamente em dois modos distintos. A gente tem o modo 1, que é o ritmo calmo. Ele é regido pelo sistema nervoso parasimpático. Esse é o cenário dos sonhos para a intimidade. A respiração é tranquila, existe uma presença real no momento, o foco está no toque, no relaxamento e naquela conexão genuína com a outra pessoa. É um momento de segurança. Exato. É apenas nesse estado, nesse modo 1, que as funções de regeneração e de prazer conseguem de fato operar. É o corpo literalmente dizendo, estamos seguros, nós podemos relaxar agora. E do outro lado do ringue, a gente tem o modo 2, o ritmo acelerado, que é dominado pelo sistema nervoso simpático. Esse é o estado de hiperalerta. É o estresse, a ansiedade pulsante, a tensão muscular e aquela cobrança interna implacável de que tudo precisa ser absolutamente perfeito. É a sobrevivência. Exatamente, é a sobrevivência. Esse modo 2 é o arqui-inimigo fisiológico da sexualidade. E não existe negociação aqui. Quando a mente acelera e engata o modo 2, o corpo físico inevitavelmente trava. É como tentar dirigir o carro a 120 por hora com o freio de mão completamente puxado. Vai estourar tudo. O sistema entra em colapso. E sabe o que mais me chama atenção nessa parte do texto? É como ele desmonta uma crença muito, mas muito ingênua que a gente vê o tempo todo na cultura popular. Há uma fantasia coletiva de que o quarto do casal é uma espécie de portal mágico. Nossa, sim. A ilusão maravilhosa de que o estresse acumulado durante 12 horas seguidas de cobranças, mensagens não lidas no celular, trânsito caótico e frustrações simplesmente evaporam, desaparecem no exato milissegundo em que a porta do quarto se fecha e a luz do abajur se apaga. Seria ótimo se fosse assim. Seria incrível, mas infelizmente não é assim que a biologia nem a psicologia funcionam. A porta do quarto não tem o poder tecnológico de deletar o e-mail do chefe da sua memória. Muito pelo contrário, o quarto não é o lugar onde o estresse some. O quarto é, na grande maioria das vezes, o único lugar onde o homem finalmente para de correr. Nossa! E é justamente nesse momento de pausa que tudo aquilo que foi engolido, reprimido, anestesiado o dia inteiro, finalmente vem à tona. O corpo, ali nu, desarmado e sem as telas ou as distrações do escritório, manifesta na cama a fatura, cobrando o preço altíssimo de todo aquele estresse não resolvido. É uma perspectiva muito realista e um tapa na cara das nossas expectativas modernas. E o capítulo, ele não para apenas na biologia, ele avança para uma dimensão de crenças e de valores que é muito profunda. A obra aborda a dimensão espiritual dessa dor. Isso traz um nível de acolhimento que, honestamente, a gente raramente vê nas discussões sobre esse tema. É um ponto crucial, talvez um dos mais importantes para muitos que nos ouvem. Existe um estigma monstruoso, uma culpa espiritual muito pesada que esmaga quem sofre com essas questões. Dentro de muitas comunidades, muitas tradições, existe quem interprete a dificuldade íntima como uma suposta falta de fé do homem. Sim, como se fosse uma punição. O pior, como um reflexo de um pecado oculto, um distanciamento divino. E o texto quebra esse paradigma de uma forma que é brilhante e, acima de tudo, cheia de compaixão. A verdade que o capítulo traz é que o divino não pediu invencibilidade emocional a absolutamente ninguém. Não existe essa exigência de uma perfeição física inabalável. O pedido espiritual sempre foi o cuidado zeloso com o templo. E esse templo não é só aquela parte etérea e espiritual. Ele engloba o corpo físico, a mente e o espírito de forma totalmente integrada. Portanto, buscar ajuda, cuidar das próprias emoções e tratar a sexualidade com respeito não é de jeito nenhum um sinal de fraqueza na fé. Pelo contrário, é uma forma belíssima e muito profunda de honrar esse templo e honrar o dom da própria vida. Mas como é que a gente tira isso da teoria
dessas grandes e belas reflexões e aplica na prática de forma sistêmica? Como que a regulação desse sistema nervoso que a gente acabou de destrinchar transborda da cama para as outras esferas da vida? Porque o impacto não fica só ali, né? Vamos olhar, por exemplo, para a vida profissional. O impacto é enorme. Sim, a fonte é muito categórica ao sugerir que aprender a sair desse estado de alerta constante não salva só a intimidade. Isso forja líderes e profissionais imensamente melhores. Pensa bem na lógica. O indivíduo que aprende a regular o próprio nervosismo passa a tomar decisões baseadas na clareza, baseadas no foco, em vez de simplesmente reagir movido pela adrenalina do pânico. Ele ganha muita assertividade. O impacto em cadeia disso é assombroso. E se a gente levar essa transformação para dentro do casamento e dos relacionamentos em geral, o efeito é revolucionário. Pense na dinâmica diária de um casal. Quando ocorre de fato a compreensão de que a resposta sexual é um espelho muito fiel da saúde emocional daquele homem, um ciclo inteiro de destruição é interrompido. A culpa acaba. Exatamente. Eles param de culpar o casamento em si. Param de achar que o amor esfriou, de alimentar ressentimentos absurdos de que um não se importa mais com o outro. O foco muda do apontamento de falhas e dedos na cara para a verdadeira reconexão, para o cuidado mútuo. A parceira ganha de volta um companheiro que está emocionalmente presente, inteiro ali com ela. E não apenas um corpo físico ausente, que está consumido pela ansiedade e preocupado unicamente em atingir uma performance mecânica que, convenhamos, é irreal. E a própria espiritualidade ganha uma nova cor a partir dessa presença, não acha? Sem dúvida alguma. A espiritualidade, a fé, seja qual for a vertente de quem acompanha a gente aqui, ela deixa de ser aquela mochila de pedras. Aquela mochila cheia de culpa por não estar dando conta de ser o homem perfeito. E passa a se tornar o que sempre deveria ter sido, um espaço de descanso, um espaço de acolhimento real das próprias vulnerabilidades. A fé vira um porto seguro para repousar a mente que está exausta, e não um tribunal implacável que fica exigindo força bruta o tempo inteiro. A integração real de mente, corpo e espírito promove uma vida muito mais leve, onde a verdade de simplesmente ser humano substitui, de vez, aquela máscara pesada e sufocante da invencibilidade. Isso é muito forte mesmo. Mas a grande questão que fica agora é o que a gente faz com tudo isso nas próximas horas. Todo esse conhecimento analítico e emocional precisa sair da nossa conversa e ir para a realidade de quem está nos ouvindo agora, no fone de ouvido, no carro. Por isso, baseado nas ferramentas de percepção que são apresentadas no capítulo 1, existe um microdesafio. E é um desafio executável para as próximas 24 horas. Isso é fundamental, a prática. Sim, porque o objetivo principal aqui não é resolver a vida inteira de uma vez. A gente sabe que isso é impossível, mas sim dar aquele primeiro passo, que é desligar o piloto automático. Esse desafio é dividido em duas partes bem simples. A parte A é chamada de o termômetro emocional, e eu acho fundamental a gente ir com muita calma nessa parte para que todo mundo consiga visualizar isso na prática. Perfeito. Vamos imaginar a cena juntos. O dia acabou, a mão está lá na maçaneta da porta de casa, ou então aquele momento exato antes de apagar a luz do abajur para dormir. O desafio propõe uma pausa, um minuto de quietude absoluta, para fazer 4 perguntas mentais. Não precisa falar em voz alta, é só investigar a si mesmo. Quais são elas? A primeira pergunta é: como está o meu corpo agora? Meus ombros estão tensos lá perto das orelhas ou eles estão relaxados? Boa. A segunda é: como está a minha mente? Ela ainda está presa naquele e-mail de amanhã de manhã ou está focada aqui, no momento presente? A terceira: o que eu senti de verdade hoje, mas acabei engolindo e não reconheci? Essa é dura. Muito. E a quarta e última pergunta: qual peso eu estou tentando carregar de forma totalmente solitária, sem ter coragem de pedir ajuda? E tem um detalhe que é crucial nessas 4 perguntas. Elas quebram a dormência emocional. Fazer esse escaneamento rápido, mesmo que leve só 1 minuto, devolve o foco para a realidade interna, tira o sistema daquele estado de fuga constante e aí entra a parte B do desafio,
que complementa esse termômetro emocional com o que o texto chama de o minuto da presença. Maravilhoso. É a aplicação direta de uma técnica de respiração de resgate fisiológico que é sugerida no próprio capítulo. O objetivo é forçar de uma forma bem gentil o corpo a sair daquele modo 2 de alerta e começar a entrar no modo 1 de relaxamento profundo. E a beleza incrível dessa ferramenta é justamente a simplicidade dela. Ela pode ser feita no trânsito, dentro do carro, no banheiro do escritório, na cama. Funciona através de um ritmo muito específico de respiração. A gente vai detalhar esse ritmo para ficar bem claro e até propor que quem puder faça com a gente agora mesmo. A não ser que você esteja dirigindo, claro, aí foca na estrada. Mas a instrução é inspirar lenta e profundamente pelo nariz, contando mentalmente até 4. Ou seja, puxar o ar calmamente. 1, 2, 3, 4. Depois segurar esse ar lá nos pulmões de uma forma bem suave por 2 segundos. 1, 2. E aí vem a parte mais importante de todas. Soltar o ar bem devagar pela boca, alongando essa respiração ao longo de 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O grande desafio é manter esse exato ciclo por um único minuto. São 60 segundos sentindo o peso do corpo na cadeira ou os pés firmes no chão, ancorando a atenção exclusivamente no momento presente e no som da própria respiração. É um ato que é aparentemente invisível para quem está olhando de fora. Ninguém no escritório vai perceber que você está fazendo, mas causa uma revolução silenciosa no sistema nervoso autônomo lá dentro. O convite muito sincero que a gente faz a cada pessoa que acompanha essa nossa conversa é justamente testar essa ferramenta hoje. Hoje mesmo. Perceber essa diferença sutil, essa queda real na rotação do motor interno. E, claro, trazer essa nova consciência corporal e emocional para os nossos próximos passos juntos. Excelente. Chegando à síntese de tudo que a gente destrinchou aqui hoje, nós retomamos a grande mensagem central que guiou essa nossa primeira jornada. A sexualidade plena nasce de um homem pleno. E um homem pleno, antes de mais absolutamente nada, nasce de um homem presente. Ficou muito evidente, tanto pela lógica científica mais rigorosa, quanto pela observação do comportamento humano no dia a dia, que a falha, a desconexão profunda e a ansiedade de performance, elas não começam nas limitações mecânicas do corpo físico. Não mesmo. Elas começam naquelas tempestades que não foram mapeadas, aquelas que acontecem silenciosamente na mente. E deixando uma provocação muito séria pairando no ar. Algo para ecoar na reflexão de cada um após o fim dessa nossa imersão de hoje. Até quando o seu corpo vai precisar gritar e falhar para mostrar as dores e os cansaços profundos que a sua boca, muitas vezes por orgulho ou por medo, se recusa a admitir? Exige muita coragem para ser feito olhando no espelho. E para garantir que ninguém perca os detalhes visuais, os gráficos, os textos originais e todo o aprofundamento dessa nossa estruturação de hoje, eu lembro mais uma vez que o livro base dessa análise está super acessível, basta ir em www.meuslivros.net para ter esse material completinho nas mãos e acompanhar essa nossa imersão com ainda mais profundidade. E olha, o que vem pela frente é ainda mais instigante. Com certeza. Se na nossa jornada de hoje nós comprovamos que uma mente sobrecarregada simplesmente desliga as funções do corpo para conseguir sobreviver, na nossa próxima conversa nós vamos abrir as portas do capítulo 2 para revelar um fardo muito, mas muito específico. Nós vamos falar sobre o peso emocional crônico. O famoso peso invisível. A famosa mochila invisível. Aquela que é repleta de pedras de cobranças financeiras incessantes, pressões familiares e expectativas espirituais irreais. É um peso que vai esgotando o desejo masculino gota a gota, diariamente, corroendo a intimidade sem que ninguém, nem o casal, perceba de onde vem o vazamento. É um tema denso, super revelador e absolutamente necessário para a libertação masculina. Vamos deixar esse gancho poderoso no ar para todo mundo refletir.
Nós agradecemos imensamente a companhia intelectual, a atenção e o engajamento emocional de cada pessoa que esteve presente com a gente do início ao fim nessa profunda imersão. Foi um privilégio imenso partilhar essas reflexões e jogar luz sobre algo tão vital, que fica tanto tempo escondido nas sombras. Lembrem-se de que a verdadeira jornada rumo à integração total de vocês acabou de dar o seu primeiro e mais importante passo. Que a presença, a respiração e a coragem de olhar para dentro com honestidade acompanhem o caminho de todos a partir de agora. Um abraço muito afetuoso e até a nossa próxima análise profunda.